Boa tarde, que Deus nos abençoe. Ministro Anderson, secretário Anderson, delegado Anderson, e posso dizer amigo Anderson. Eu quero dizer que eu sou testemunha do bom trabalho que o senhor fez e faz pelo nosso país. Eu também sinto no meu coração a sua responsabilidade e a sua honra de fazer parte da Polícia Federal. E sempre tive a oportunidade de ver a sua eficiência, a qualidade do compromisso com o nosso Brasil. Então, quero aqui, inicialmente, registrar esse depoimento. Como deputada federal, eu tive a oportunidade de acompanhar o senhor como secretário aqui de Segurança Pública e também como ministro da Justiça. E, em especial, eu, na defesa da criança e do adolescente, sei o tanto que o Ministério da Justiça fez para que a gente pudesse defender as nossas crianças. O tanto que o Ministério da Justiça fez ações integradas para que a gente pudesse combater a pedofilia, a exploração sexual das nossas crianças. Então, eu quero registrar aqui a minha gratidão. Eu acabei de receber aqui, e eu acho importante nós estarmos deixando isso registrado na CPI, que saiu no Diário Oficial a sua férias, né, e foi colocado aqui que as suas férias... Então, assim, o que nós estamos vendo, eu não vi essa declaração do governador, mas essa declaração do governador cai por terra a respeito exatamente da declaração aqui que o senhor tinha férias concedida exatamente até o dia 17 de janeiro. Então, quando ele nomeou... Nós temos aqui o depoimento do governador Ibanez na Polícia Federal, um trecho, onde ele fala. A mesa vai levar até a senhora. Então, quer dizer que o governador Ibanez, ele nomeou o senhor sabendo que o senhor já ia tirar férias. Então, isso é algo que é importante deixar registrado aqui, porque tenho certeza que o Brasil inteiro esteja nos escutando, e essa CPI ela tem como princípio de mostrar a verdade. Então, o senhor não saiu daqui com férias só falada informalmente, está aqui registrado dentro do Diário Oficial, e também registrado aqui, que foi passaram aqui a cópia da compra da passagem do senhor, me parece que foi em novembro, quer dizer, então foi bem antes dos atos que aconteceram de manifestação. Ministro, eu assisti na íntegra o seu depoimento na CPMI, estou aqui também acompanhando o senhor, e eu vi várias vezes o senhor falando a respeito do elogio do pai e dizendo da falha do pai. Essa CPI, ela realmente já teve aqui vários depoimentos, acho que nós estamos avançando em determinados pontos, em outros pontos nós temos retrocesso, mas eu acredito que a gente pode estar falando em algumas duas falhas. Vamos dizer, a minha linha de investigação, a minha linha de conduta aqui, a gente percebe sim que houve uma falha, infelizmente, do comando da Polícia Militar, principalmente quem colocou a nossa Polícia Militar de sobreaviso, não de prontidão. Isso foi já questionado aqui várias vezes, e todos os coronéis que passaram por aqui deixaram claro que não houve nenhuma manifestação que a Polícia Militar ficasse de sobreaviso, a não ser prontidão. Então, ninguém soube me dar uma explicação por que o comandante, hoje comandante-geral Klepter, colocou a Polícia Militar de sobreaviso. Mas também tem uma outra situação, do qual que eu gostaria que o senhor nos auxiliasse nessa linha de raciocínio. Por quê? Porque, pelo que eu entendo, a delegada Marília, tanto o Fernando, ele coloca a Secretaria de Segurança Pública como se fosse um grande hub, que une as pessoas para que elas possam estar fazendo esse PAI, colocando a responsabilidade cada um com a sua responsabilidade, e os senhores são as pessoas que unem essas responsabilidades. E o senhor disse aqui, faz alguns minutos atrás, que se o isolamento fosse feito, não teria acontecido o que aconteceu. Acabou de sair no Metrópolis algumas imagens do Ministério da Justiça externas, porque eu acho importante a gente conhecer as imagens internas, porque no Palácio do Planalto a gente teve nas imagens internas coronéis e generais do GSI servindo água. Nós tivemos também o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que alguém abriu, isso não foi declaração minha, isso foi declaração do próprio presidente, alguém
alguém abriu as portas do Palácio do Planalto. Eu, como o senhor, eu sei a segurança do que é o Palácio do Planalto, e não houve nenhum tipo de invasão. Alguém abriu e houve omissão. O próprio presidente da República confessa isso. E nós temos agora a curiosidade e queremos ver quem era e qual era o tempo que o ministro Flávio Dino estava no Ministério e o que ele poderia fazer. Então, como o senhor já participou de como ministro da Justiça e secretário da Justiça, da Segurança Pública aqui do Distrito Federal, aonde está a falha? Por quê? Porque o general Dias disse que não foi comunicado, inclusive para participar do PAI. Ele disse isso aqui para a gente. Também disse que o ministro da Justiça comunicou ao governador, dia 7, através do seu presidente da Polícia Federal, o seu diretor encarregado da Polícia Federal, mas, ao mesmo tempo, não comunicou ao GSI. O senhor pode estar explicando como que funciona esse contexto? Na verdade, são contextos distintos, né, deputada? A senhora veja que as informações elas têm que vir pelo canal de inteligência. Se a ABIN produziu a inteligência e difundiu para o Palácio do Planalto, para o GSI, para o Ministério da Justiça, isso teria que ser difundido também para o Distrito Federal, para que nós soubéssemos e pudéssemos agir em relação a isso. Até porque grande parte da segurança é do Distrito Federal, não tem como dizer que não é. A segurança da esplanada é da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, as informações elas precisam chegar, elas precisam ter um trâmite correto. E elas têm esse trâmite. Agora, por que não veio é o que a gente não entende, né? E por que chegou apenas tudo no dia 7, enfim. Eu acho que tem uma série de coisas aí que essa CPI precisa esclarecer. O senhor acha que houve omissão ou descaso do próprio governo do Distrito Federal? Por quê? Porque existe um documento aqui assinado pela Polícia Federal, pelo superintendente, avisando ao governador que poderia, sim, ser invadido. O governador não tomou vamos dizer assim, os procedimentos corretos para que não houvesse o que aconteceu? Olha, do ponto de vista da Secretaria de Segurança Pública, o procedimento correto foi o PAI, tá certo? Então, assim, o governo do Distrito Federal, ele agiu, ele trabalhou, ele fez a parte dele. Agora, assim, o cumprimento do PAI, como eu já disse aqui algumas vezes, é que precisa ser melhor entendido, porque ele não foi cumprido conforme está previsto aqui. Volto a dizer, eu sempre leio um único item, né? Isolamento da Praça dos Três Poderes. Se tivesse isolado a Praça dos Três Poderes, como eu disse, na minha audiência de custódia, só se estourasse uma bomba. O senhor policial federal, sim. O senhor foi ministro da Justiça, o senhor já foi secretário da Justiça. Houve uma comunicação formal do superintendente da Polícia Federal, em nome do senhor ministro Flávio Dino, ao governador. O senhor, como Secretaria de Segurança, houve essa comunicação do governador à Secretaria de Segurança? Provavelmente isso foi no dia 7. Isso. Deputada, porque eu realmente já não estava mais aqui. Eu não vi essa comunicação entre o governador e o ministro Flávio Dino. Eu tive ciência pela imprensa também. Eu não tive ciência... Eu passo depois para o senhor os documentos aqui, porque tem inclusive sei e tudo. Então, houve essa comunicação. O senhor, como ministro da Justiça, o senhor faria essa comunicação formal dessa maneira? Ou o senhor... Qual que seria a sua atitude como ministro? É importante fazer a comunicação formal. A gente passou, ao longo do Ministério, da gestão no Ministério, por várias questões em vários estados do Brasil, e a gente sempre fez contato com os governadores e muitas vezes colocando a Força Nacional à disposição do governo do estado. O senhor pode repetir novamente? Eu quero... Não, várias vezes, enquanto ministro da Justiça, nós contactamos governadores do país inteiro quando tinham determinadas situações, colocando a Força Nacional à disposição para poder ajudar em momentos de crise. Aconteceu em Rondônia, aconteceu no Mato Grosso, enfim, algumas crises que aconteceram e eu, enquanto ministro, colocava a Força Nacional à disposição dos estados. Nós tivemos aqui, eu até mostrei um vídeo da Força Nacional se recolhendo, né? No meio da manifestação, ela entrando dentro do ônibus e se recolhendo no meio da manifestação. Então, é algo que também a gente entende que houve vamos dizer assim, eu já falei isso algumas vezes e continuo falando que vejo que teve uma sabotagem. Uma sabotagem, sim,
à Polícia Militar do Distrito Federal e, principalmente, às pessoas que estavam querendo manifestar, e nós ouvimos isso do próprio presidente, o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que foram utilizados como inocentes úteis. Aquele acampamento, foi falado aqui por várias vezes que não foi encontrado de maneira nenhuma droga, prostituição, nada disso. E que, muitas das vezes, a gente vê, inclusive, o presidente dessa CPI falando e alegando isso, sendo que ele já foi corrigido pelos próprios generais, dizendo que não existe isso, que isso era algo que precisava ser observado, mas que nunca houve isso. E uma outra observação que é importante dizer também é que nós não tínhamos como desativar e eu vi o senhor falando, e aí eu gostaria que o senhor explicasse aqui para a gente, porque o senhor falou do acampamento. E o senhor me disse, disse à CPMI que, a partir do dia 10, dia 12, já estava programado para a desmotivação, desmobilizar o acampamento. É isso? Tinha ação judicial já autorizando a fazer isso? Não, nós faríamos sem ação judicial, até porque, como eu disse à senhora, a partir daquele dia... Mas é comum fazer sem ação judicial? Não precisava de ação judicial para tirar ali. Eles não estavam morando ali, né? Eles estavam simplesmente, enfim, acampados. E a operação foi programada para partir do dia 10. As sedes iriam entrar primeiro na questão dos vulneráveis que estavam ali, que eu fiquei sabendo que eram muitos, e depois nós desmontaríamos aquelas barracas que foram montadas lá para fins de restaurante. Essa informação que o senhor traz é muito importante. Por quê? Porque tanto o coronel Naime, como todos os coronéis aqui da Polícia Militar, quanto o general Dutra, ele falou que ele só poderia desmobilizar a partir de uma ação judicial. Eles não poderiam estar fazendo isso sem ação judicial. Tanto é que houve uma possibilidade de fazer essa desmobilização e não foi feita exatamente porque eles não tinham essa autorização judicial. Então, o senhor está dizendo que não precisaria? Eu não entendo dessa forma. Eu acho que não precisaria, tanto que o governo do Distrito Federal tentou desmobilizar, ainda na gestão passada, vi pela televisão, e ele foi impedido pelo Exército Brasileiro. Agora, eu não entendo que precise de decisão judicial. O senhor entende que não precisa de... Tá. E esse isolamento, quem é que o senhor acha que foi a responsabilidade de não ter feito o isolamento adequado? Porque no PAI, que o senhor fala que foi muito bem escrito, existe uma responsabilidade, tanto do STF quanto do Palácio do Planalto, de colocar esses gradis. E, como foi dito aqui, esses gradis não tinham... eu esqueci o nome. Barramento. Exatamente. Acho que foi isso que o colega colocou. Exatamente. E essa responsabilidade era de quem? Eu acho que é isso que tem que ser apurado, né? A senhora diz do fechamento da Praça dos Três Poderes. Fechamento... E dos órgãos federais também, tanto do Palácio do Planalto quanto o STF. O fechamento é feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, o isolamento, o fechamento, e cada um cuida da sua segurança ali mais aproximada. Mas no PAI que o senhor menciona, o STF, tanto o Palácio do Planalto quanto o Ministério da Justiça, também se responsabilizam de colocar esses gradis, e esses gradis não estavam lá. A responsabilidade pelos gradis eram deles. É deles, então houve uma omissão. Pelo PAI. Pelo PAI. Pelo PAI. Pelo PAI. Então, isso é uma falha, que é uma das falhas que o senhor aponta que não foi executado. Eu não tive a informação de que os gradis não estavam. A senhora está me dando essa informação agora. Eu não tive essa informação. Para mim, na minha cabeça, até as filmagens já foi falado várias vezes aqui que os gradis não estavam e não tinham vamos dizer, essa trava de segurança para que não pudessem ser... colocado. Então, aqui, presidente, agora faltando 1 minuto e pouco, eu quero dizer o seguinte: eu vejo que, infelizmente, nós tivemos uma situação atípica de sobreaviso e prontidão, algo que isso é seríssimo e que tem que ser, sim, investigado aqui por essa CPI, mas houve também uma omissão dos órgãos federais, como disse o próprio presidente Lula, abriram e entraram numa facilidade. Hoje, no Metrópolis, sai exatamente mostrando a facilidade que foi feito para os manifestantes entrarem nesses órgãos. E aproveito esse 1 minuto que me resta, dizendo que a democracia brasileira e a verdade brasileira ganhou muito na semana passada na CPMI. Porque nós aqui, eu, deputado Daniel de Castro, deputado Joaquim, deputado Diago Manzoni, fizemos por 2 vezes a requisição de uma pessoa que estava portando uma máquina fotográfica, que estava cumprimentando os manifestantes e pegando os melhores ângulos no Palácio do Planalto, e ele foi convocado.
porque ele é uma testemunha importante. E, infelizmente, aqui nessa CPI, a gente já ouviu, inclusive, o presidente da CPI dizendo o seguinte: não será convocado, como se houvesse uma combinação já dos parlamentares, não tirando a autonomia dos parlamentares a não convocação dele. Então, eu quero registrar aqui para todas as pessoas de Brasília e do Brasil: o Adriano Machado será convocado na CPI da CPMI e, com certeza, esclarecerá quem eram aqueles manifestantes que, como disse o presidente da República, Lula, entraram com a porta aberta e alguém abriu essa porta. Obrigada.